We've been like Sid and Nancy for months now. Summer, Sid stabbed Nancy 7 times at the kitchen. I mean, we've had some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious. No, I'm Sid. Oh, so I'm Nancy. Let's just eat and we'll talk about it later. That is good. I'm really glad we did this. I love these pancakes. What? Tom, don't go. You're still my best friend. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 145. Eu sou Rafael Arinelli e se eu indico é porque é bom, quer você queira, quer não. Eu sou Daniel Cury e opinião é que nem bunda, cada um tem a sua e você só dá se você quiser. Você só dá se você quiser. Não é? É isso. E cada um com a sua. Boa, Dani, boa. E eu sou o Cauê Petito e eu só tô aqui porque não tem mais ninguém pra gravar. Olha o Cauê expondo os bastidores do podcast pro público gigantesco do Cinemação. Vai ficar todo mundo tentando adivinhar o que aconteceu. Vou falar, o que tá acontecendo internamente. Não, mas logo que você falou, Dani, essa da opinião é que nem bunda, eu pensei em outra que é muito engraçada, cara. Que é sobre isso, mas eu me esqueci, opinião é que nem bunda. Não importa qual seja, vai feder, alguma coisa assim, cara. Mas... Caralho, vai feder, mano. Tipo, não importa qual seja, alguma coisa assim, Não sei que bunda o Cauê tem visto por aí também. É alguma coisa assim, cara, mas enfim. Eu achava que a frase do Daniel ia acabar com, opinião é igual a bunda, umas são mais bonitas que as outras, mas alguma coisa assim, cara. Mas não. No podcast de hoje vamos falar sobre bundas. Bundas, hoje é as bundas no cinema. Ó, tem... Aliás, do Idiocracia, do filme, que é acho que é com o Luke Perry, que ele é congelado e acorda num mundo em que, o filme que ganhou o Oscar é um filme chamado Bunda. Caraca. E é uma bunda durante 2 horas e mostra que a população ela definhou mentalmente, sabe? É genial. Sei, tô ligado nesse filme. Ele descobre que todo mundo ficou idiota e tá tudo, as pessoas foram perdendo inteligência, assim, Caraca, essa eu não sabia, essa eu não conhecia, não. É genial. Muito bem, estamos aqui reunidos, então, nesse podcast 145, né, com o Step Cauê Petito, né, o nosso Step aqui. O Cauê veio chamado de última hora, né, pra gente explicar aqui, afinal de contas a gente teve um problema com outro convidado e tal, não conseguimos gravar o que a gente queria gravar, mas, obviamente, né, o Cauê, como um membro assíduo, amante de gravações de podcast, atendeu-nos na hora e veio aqui gravar com a gente. E hoje a gente resolveu conversar sobre algo que a gente já tinha conversado há quase 40 podcasts atrás. 40 podcasts atrás, Dani, são 40 semanas. É bastante tempo. Dá quase um ano, cara. Dá mais, provavelmente, porque a gente não grava, a gente teve as férias. É verdade. Então faz um ano aí. Tem um ano aí. Exatamente. A gente, né, vai conversar aqui sobre o que a gente viu e recomendou. Não o que a gente recomenda, né? Não o que a gente recomendou. A gente vai falar um pouco das coisas que a gente assistiu ou recentemente, ou que a gente tá naquela vibe, né? Que a gente assistiu e curtiu mesmo. Então não é necessariamente, os melhores filmes que a gente assistiu. É uma lista que a gente vai fazer aqui falando aí sobre os filmes que a gente tem pra recomendar, que a gente acha interessante as pessoas assistirem, porque tem alguma coisa interessante ali neles. A gente vai discutir sobre os filmes que a gente assistiu e recomenda logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão.
I want, you got, and it might be hard to handle. Like a flame that burns the candle. Candle feels a flame. Oh yeah. But I got a full stock of thoughts and dreams that scattered. Then you put them all together. And how can I explain? Dani, você viu do que você se livrou no último Repercussão? Eu vi, eu já tava até me preparando pra fazer o negócio lá, e eu vi que vocês fizeram. Aí eu falei assim, beleza, então. Você se livrou de uma muito boa, e só que assim, ó, quando acontecer esses desafios, você tem que ser pego de surpresa, entendeu? Você não podia estar se preparando, porque eu ia trazer uma música Não, mas exclusiva. é a música que eu odeio. Não era só música, você tinha que pegar um gênero, você tem que fazer uma coisa inédita, entendeu? Então, faz sentido, faz sentido. Meu, Porque então... na época, quando eu li o e-mail, eu falei assim, já até sei que música eu vou cantar. Aí, tá vendo? Entendeu? Então, o Henrique, eu falei, Henrique, qual que é o gênero que você mais odeia? Daí ele falou funk. Na hora que ele falou não, funk, rap, exatamente. Eu abri aqui o Google, já procurei um rap aqui, meu. Mas é que eu sou um cara inteligente, diferente do Henrique, eu não generalizo as coisas. Eu entendi. Tipo, eu gosto de rap bom, eu gosto de todo tipo de música boa. Entendi. Então eu não saberia falar um gênero de música que eu não gosto. Entendi, eu teria que falar uma música, né? Pode ser. Dani, e aí? Como que essas pessoas que agora vão trazer desafios pra gente, as pessoas que querem sair do armário, as pessoas que querem se comunicar aqui com o Cinemação, como que elas fazem pra entrar em contato com o Cinemação? Seguinte, não se esqueça de mandar sempre, se você quiser, um e-mail para contato@cinemação.com. Você pode mandar com um desafio, você pode mandar falando o que você achou desse podcast, do próximo, do anterior, do episódio número 1 que foi ruim, do que você quiser. Tá? Fale o que você quiser, mande e-mail, a gente adora ler e-mail, ou comente, você pode comentar no facebook.com/cinemação e comentar o que você achou, a gente também lê no Repercussão, né, possivelmente, comentários no Facebook. Se você preferir, entra lá no Twitter, no @cinemação, acompanhe as novidades e dê sua opinião também por lá em 140 caracteres, é um pouquinho menos de espaço, mas dá pra dar sua opinião. Siga a gente também no Instagram, no @cinemação, lá também dá pra dar sua opinião, mas é claro que é muito mais pra acompanhar as fotos bacanas, curtir e dar o seu parecer sobre os filmes que aparecerem por lá. Se você quer ouvir o podcast Cinemação de uma forma um pouquinho diferente, entre em www.webradiovagalume.com, onde você pode acompanhar a Web Rádio Vagalume com uma programação super legal, e o podcast Cinemação é exibido todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Não esqueça de acompanhar o cinemação.com, cheio de novidades, cheio de notícia, com todo o histórico de podcasts, tudo do bom e do melhor, artigos sensacionais. E claro, se você está acompanhando a gente pelo SoundCloud ou pelo iTunes, clica em curtir, dá a notinha de estrelinha lá no iTunes, pra gente poder ser apresentado para novas pessoas, porque isso ajuda bastante o nosso ranqueamento. E você que tá aí, tem aquela vontade de ajudar outras pessoas, né, de contribuir para o desenvolvimento da cultura dentro do Brasil, tá aqui uma oportunidade para você fazer isso, que é no patreon.com/cinemação. Ajude a gente a desenvolver o nosso canal e tentar crescer ainda mais com ele. O Cinemação abriu esse canal, é um canal direto em que você pode fazer uma doação a partir de $1 e se tornar um patrão do Cinemação. Quando você se torna um patrão, você já é incluído automaticamente ao nosso grupo secreto lá do Facebook, onde a gente fica discutindo sobre filmes, seriados, um provocando o outro também, e tem discussões e pessoas divulgando seus casts também, então um espaço muito bacana que a gente tem lá, e você vai fazer parte disso e vai estar sempre ligado em tudo que está acontecendo aqui dentro do site do Cinemação. Ajudando a gente conseguindo mais e mais doações, a gente vai ganhando mais dinheiro e consequentemente a gente vai conseguindo cumprir com outras metas. Então a gente descreveu tudo que a gente vai fazer com o montante que a gente tiver, quais que são os nossos objetivos. A gente está tentando deixar o mais claro possível para que ninguém ache que a gente está fazendo, sabe, que vai esconder dinheiro, que a gente vai pagar R$5.000 de salário pro Daniel, porque o Daniel é caro pra caramba, vocês não têm ideia o quanto o Daniel, exige do site do Cinemação, né, Dani? Eu exijo muito financeiramente,
amorosamente, eu exijo tudo, eu sou muito exigente. Exatamente. Então ajude o Cinemação, ajude contribuindo, seja um patrão do Cinemação e a gente vai crescer junto com você. Você pode ser essa pessoa que vai fazer essa diferença aqui em nossas vidas, né? São mais de 10 autores escrevendo diariamente para o nosso site, com artigos, críticas, podcasts semanais. Agora a gente tem outro podcast da família Cinemação aqui, né? Cronologia Do Acaso, exatamente. Então a gente tem todo mundo aqui que tá querendo viver mais do cinema, entender mais do cinema, e você pode ser um canal direto para isso. Ajude o Cinemação, então vai lá no patreon.com/cinemação. Chegamos aqui na parte onde as pessoas saíram dos armários e vieram conversar com a gente, dar suas opiniões. E eu tenho aqui um comentário que quem deixou foi o nosso querido Eduardo Silva. Dani, quem é Eduardo Silva? Hashtag Little Sasser. Little Sasser aqui, o cara que participou com a gente recentemente aqui do podcast, né? E aí ele foi e deixou um comentário pra gente lá no podcast Cinemação 143, Cidades de Papel. E ele falou o seguinte: olá meninos e Larissa. Daí ele já fez um coração, né, do lado do nome da Larissa. É, exatamente. Pra mim, não fez. Pro Nem Rafa, pra mim. Não, Tanto Larissa. que ele juntou nós dois em meninos. Tipo, oi meninos, qualquer Fala aí, meninos, vocês aí que por um qualquer acaso um. mandam nesse podcast, É. mas tô nem aí pra vocês. Não, o coração é pra Larissa, que participa 2 vezes por ano, mas tudo bem, mas beleza. Aí ele continua assim: enfim, conferi Cidades de Papel e gostei do filme em partes. Adorei tudo que envolve a road trip e a amizade entre o Q, o Ben e o Radar. Foi excelente, até porque vivi esse tipo de amizade e até me emocionei. Então essa é até a parte que ele gostou, né, pelo jeito. Agora, quando o Q, que é o personagem, é o Q, Quentin, fica de tapete do mundo cavaleiro da Friend Zone por causa da Margot, é um porre gigante. Minha nota é 3,5. Eu não entendi essa expressão dele. Tapete do mundo, porque ele foi do mundo. pisado pela Margot, entendeu? Deve ser Cavaleiro. isso. E Cavaleiro da Friendzone. Ah, entendi. São Entendeu? 2 apelidinhos, então. É, Tapete do Mundo barra Cavaleiro da Friendzone. Ok, agora entendi. Muito bem, você acabou realmente com ele, né, Little Sasser? É, coitado, o cara é nosso amigo. O que é um representante aqui de tantos e tantos nerds que escutam e que já viveram essa coisa do amor não correspondido. Então todo mundo sabe, né, o que é um friend zone, eu acho. Sim, eu acho legal isso, assim, eu bonito. acho bacana, O Edu Sasser, ele tem um coração de pedra. Ele precisa amolecer o coração. Mas ele ainda te responde aqui, Daniel, sobre isso, sobre esse coração de pedra, porque ele fala o seguinte: sobre o podcast foi excelente como sempre, opiniões super pertinentes e ainda teve a minha musa Larissa, fundando o fã-clube dela, entre parênteses. Essa linda, ha. Olha aí, Daniel, Larissa Siriane ganhando fã-clube. Atenção, Fundando fã-clube. Atenção, ouvintes do podcast do Cinemação. Você aí que é fã, você aí que gosta da Larissa, você agora terá um fã-clube pra falar da Larissa. Vocês vão poder tirar foto da Larissa na praia, tomando água de coco, vendo quais são os novos paqueras da Larissa, comentando se vocês gostam ou não dos paqueras, podem falar sobre as próximas obras que ela tá fazendo, podem falar... Que mais que faz um fã-clube? Eles shippam. Shippam. Shippar é um negócio que, tipo, eu acho tosco, mas tem gente que adora. E que é basicamente assim, você pega um possível parceiro, um possível amante da Larissa, e aí você faz, tipo, junto o nome de um com o outro, geralmente fica uma coisa horrorosa. Tipo, vamos supor, Larissa, só supondo, Larissa e Eduardo. Como seria isso? Ficaria Eduriça, sabe assim? É horrível, é sempre um nome horroroso, que as pessoas usam um hashtag e ficam falando no Twitter, assim, tipo, a Bruna Marquezine com sei lá mais quem, ficam usando lá que tem umas... Enfim, é isso, entendeu? Tipo, é uma coisa que você faz quando você é fã de alguém, por algum motivo que eu desconheço. Entendi. Edu, muito obrigado pelo seu comentário, né? Desculpa aqui as brincadeiras que a gente faz, mas infelizmente você pediu por elas quando você colocou o coraçãozinho do lado
do nome da Larissa. Exatamente. Eu tenho aqui o comentário do José Quirino, que é o Zé, é amigo nosso, então a gente Amigo também nosso. vai zoar com o Zé, né? Por favor, Hoje é dia da zoeira. A gente nem sabe se ele escuta esse podcast, então a gente Então, pode é usar. o teste, a gente vai o descobrir teste, se ele vier, tipo, sei lá, tocar a campainha da minha casa Ou no na próximo madrugada, churrasco, né? Ver se ele fala alguma ou coisa. no próximo churrasco, vamos ver. Ele comentou, se bem que ele não comentou nada, enfim, vamos ver aqui. Ele comentou na postagem do trailer, que é de um filme chamado Attack on Titan, que na verdade é um filme japonês, que é baseado num anime e, consequentemente, num mangá também. Que saiu o trailer, né, desse filme, e que é um trailer insano. Realmente, o trailer é malucão, assim, você vê e fala, mano, que what the hell. E ele comentou esse trailer, né, e tudo mais. Ele comentou o seguinte: levando em consideração a trilogia Rurouni Kenshin e nos deparando com mais uma aposta de uma fiel adaptação de um anime, acho que é válido parabenizar o trabalho japonês de apostar em longas de suas histórias animadas. Infelizmente, é o tipo de matéria que não sabemos quando poderemos ter acesso, né? Até porque o filme sai no Japão, demora muito pra aparecer aqui, se é que vem pro cinema, geralmente não vem pro cinema, etc, etc. E daí ele termina assim: resta apenas aos fãs da animação e aos curiosos esperar para ver o resultado dessa adaptação em live action. Pelo trailer você vê que, tipo, me parece ser tosco. Porque é uma coisa que combina muito com um desenho e não com filme, Com sabe? filme, é. Você vê que é um negócio muito, sei lá, eu acho tosco, muito gore, sabe? Uns gigante maluco. Eu não sei de onde eles tiram essas ideias, assim, sinceramente. Né? Tipo, se for pra fazer live action, vamos fazer do Pokémon. Ia ficar muito da hora, um Charizard de verdade, sabe? Mas enfim, sei lá, o Zé é o típico cara que gosta dessas coisas, essas adaptações malucas, ele gosta de filme de terror. Inclusive, ele escreveu, né, no Eu Cinéfilo, um artigo excelente sobre filmes de terror, que tá no Cinemação. Exatamente. Foi o Zé que escreveu, o Zé Quirino que escreveu, o nosso amigo. E, enfim, sobre esse comentário dele, eu só tenho a dizer que espero que não chegue mesmo no cinema, né? Esse filme não precisa chegar no eu cinema acho que brasileiro. tem uma e questão. é muito característico dos japoneses. Né? Sim. Não, então eu acho que tem uma questão bem, assim, racional e até prática sobre a adaptação desses animes pra live action, né? Tipo, você precisa, se você for fazer algo live action, você tá trazendo aquilo pra uma realidade muito mais próxima do público. Quando você vê um desenho, você ainda tem um certo distanciamento, sabe? Você acha que aquilo ali não é real, é uma fantasia, aquilo ali pode acontecer qualquer coisa, né? Tá aí os Mickey Mouses, os Pato Donald, os Simpsons e tantos outros desenhos que te afastam um pouco da realidade e eles acabam sendo quase que uma sátira daquilo que a gente vive no dia a dia. Quando você pega esse universo e você transporta ele para um live action, você tá pegando aquela coisa completamente insana e tá trazendo próximo do espectador. Então, se você faz algo muito fiel ao que é feito em desenho, pode criar aquela estranheza, entendeu? Sim, são poucos os casos em que isso não acontece, que você Exato. consegue criar um tom que adapte bem. Exato. Tipo, eu lembrei agora do Garfield, por exemplo. Eu acho que o filme, não que seja muito bom, mas os filmes do Garfield, tem 2, conseguiram levar um ar de filme família e tudo mais. Enfim, essa adaptação me parece ter ficado esquisita, mas é claro que ela tem um público muito específico, né? Exatamente. Que vai curtir, mas é aquela coisa, esse público específico é muito pequeno no Brasil, então óbvio que não vai valer a pena pra distribuidora lançar no cinema. Exatamente. Então faz o seguinte, Zé, manda pra gente um texto falando agora sobre o mercado japonês. Olha só que maravilha. É, faz. Aí. Não, e ele já falou, não, eu quero escrever mais um. Escreve aí, Zé. Aí ele não manda. Escreve aí, Pô, cara. Zé. Escreve aí. Uma vez por semana, de repente. Olha aí. Olha a Também, oportunidade. claro, surgindo. também, melhor ainda. Waiting for you make my dreams come true. Conta aí do livro. Não acabei ainda. É bom? Então tem o meu livro. Você tem noção do que você fez? Eu tô falando que você tem muito mais que isso. Como é que eu vou voltar pro meu livro agora, velho? Esse é problema seu. Foi aqui, lembra? Confia em tua mãe, amor. Eu sou gostosa. Nessa pedra aí? Eu queria o seu sucesso, cara. Eu queria ter a sua grana. Você não ia acreditar na minha terra.
Dani, você acha justo a gente começar esse podcast pedindo para que o convidado inicie a nossa lista aqui? Eu acho, cara. Mancada. Eu acho. Pô, vai aí. Tanto faz, o importante é indicar filme, então quem entendi. começa não... Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, Cauê, bota aí na roda qual foi o filme que você assistiu e que você recomenda pra galera aí, tipo, ver e sentir aquilo que você sentiu no filme. Jogar na roda, jogar na roda. 500 Dias com Ela, do Mark Webb. Mark Webb, cara. Mark Taylor. Exatamente. O cara que ficou mundialmente conhecido justamente por o Spider-Man, né? É, o Teioso. E que ficou conhecido também... Quer dizer, por ser uma promessa que não foi cumprida em relação aos filmes por uma péssima escolha de carreira, né? Que logo depois de... Quer dizer, não péssima escolha visivelmente, assim, mas a longo prazo a gente viu que não deu muito certo. Mas por que você acha isso? Então, eu gostei muito do segundo filme do Homem-Aranha, apesar do que todos dizem. Sei lá, eu acho que se eu fosse um moleque e assistisse esse filme, eu ia amar, tá ligado? Sei lá. Mas no sentido de que ele fez um filme meio indie, assim, fez um sucesso nos festivais e que agora todos os jovens meio que curtem o filme, não só os jovens, mas que virou um negócio bem, sabe, hypado, que é o 500 Dias com Ela. E a Sony contratou ele porque ele entende desse lance de relação. A ideia inicial dos filmes do Homem-Aranha, que era fazer um negócio no ginásio, tipo, que a Marvel vai fazer agora, que é algo no ginásio, assim, com relações adolescentes e o Peter com a Gwen. Quando contrataram a Mark Webb, essa era a ideia, né? Ah, não, ele é um diretor ótimo porque vai ter bastante disso no filme. Só que a Sony meteu o dedo no meio e ficou um filme que podia ter sido feito por qualquer um, assim. Exato. Ele foi um talento. Eu acho assim, cara, eu gosto do Mark Webb e eu gostei dos dois, o Espetacular Homem-Aranha. Tipo, se a gente for fazer uma comparação com a primeira trilogia, tipo, não tem comparação, obviamente, né? Agora, sim. Assim como você, eu gostei muito do Espetacular Homem-Aranha 2. Tipo, eu achei um filme muito legal, muito divertido. Gostei muito mais de O Espetacular Homem-Aranha do que Homem-Formiga, por exemplo, que a gente já falou aqui, né? Cara, eu acho que é um filme mais impactante, assim, e não só do impacto pelo impacto, mas é legal. Exatamente. E aí o que aconteceu? O Mark Webb fez 500 Dias com Ela, daí ele ficou justamente assim, tipo, pô, é um cara que tem uma linguagem bacana adolescente, ele tinha até um pouco desse véu de John Green, sabe? Assim, tipo, exato, é um cara que consegue comunicar bem com o coração adolescente e tal. Aí o cara fez o filme em 2009, aí depois ele foi lá fez um episódio de The Office, né? E dirigiu também outra série, aquela Limitless, né? Que é uma série que também teve um tempo atrás, ou tá tendo agora, sei lá. E aí depois ele foi fazer o Espetacular Homem-Aranha. Então, assim, ele foi um cara que, tipo, ele migrou de um gênero pro outro. E aí é difícil de você, tipo, julgar de repente a carreira cinematográfica do cara por ele ter uma carreira tão curta, entendeu? Eu acho que não é o caso mesmo. É que de certa forma assim, na verdade. Eu que tô pegando pesado com o cara simplesmente porque eu acho que eu me apeguei tanto a 500 Dias com Ela que eu queria que ele, sei lá, fizesse algo na mesma pegada, assim. Mas do lado dele, pô, o cara acabou de fazer um filme e dirigir alguns episódios de série e aparece a Sony falando, e aí, que quer fazer um novo filme da Homem-Aranha? Exatamente, porra. É uma guinada na carreira do cara, né? Então, mas novamente é Hollywood iludindo diretores em ascensão, cara. Agora conta pra gente, Cauê, pra quem não conhece 500 Dias com Ela, qual que é a história do filme? Pra ser meio clichê, é como diz o narrador do filme nas primeiras na primeira frase do filme, que essa é uma história de garoto conhece uma garota, só que não é uma história muito feliz. Exatamente. Mas é basicamente algo que todo mundo já passou pela vida e é uma história bem convencional, que é um cara que conhece uma garota chamada Summer e a gente acompanha o relacionamento deles por 500 dias e nisso nós somos apresentados a momentos comuns e não tão comuns, alguns que já aconteceram com praticamente todo mundo de forma energética e diferenciada, não só na edição, mas na forma como ele é contado, assim. Exatamente. Um jovem clássico, com certeza. A gente tem aí, né, o Joseph Gordon-Levitt, né,
fazendo o papel principal, junto com a Zooey Deschanel, que, tipo, são dois atores que hoje já tem até uma carreira de uma certa forma mais consolidada, assim, né? Já são até reconhecidos por outros trabalhos, mas o que eu gosto de 500 Dias com Ela é que eu acho que ele é um romance que fala com todo mundo, sabe? Ele é um romance, não diria popular, mas ele é um romance, assim, que a linguagem dele consegue permear vários campos. Primeiro porque você tem aquele encantamento, né? Você vê claramente, assim, tipo, o Tom se encantando lá pela Summer e tal, achando ela bonita, engraçada e tal. Ele cria essa paixão por ela, e você acompanha, tipo, ele naquela tentativa dele de, tipo, ele quer se aproximar, ele quer fazer contato, ele quer chegar e tal. Então são 500 dias dentro do relacionamento dessas duas personagens, e você acaba, assim, se identificando ou com um momento ou com o outro, sabe? Então eu acho isso muito bacana do filme. Inclusive é um filme que eu tô querendo rever faz um tempo e não tive a oportunidade, que eu lembro que eu vi na época mais ou menos que ele foi lançado. Sabe quando fica, eu queria ver de novo, tal, acabei não tendo oportunidade. Mas eu lembro muito que é um filme que, tipo, me chamou muita atenção, especialmente pela cena da dancinha. Eu achei muito, tipo, cena marcante, sabe? Pra lembrar na hora que ele sai dançando You Make My Dreams You Make My Dreams Come True, que é uma música super legal, assim, toca muita propaganda e tal. A cena foi muito legal, assim, e eu acho que ele é um filme, assim, por ela e pelo fato de ele ser um pouco, de ele ousar ser diferente de típicas comédias românticas. Exatamente. Ele é memorável, né? Sim. Ele não é ele é totalmente memorável. Você vê uma vez, você lembra de alguns momentos, e você lembra, pelo menos eu me lembro do que eu senti vendo o filme. Tipo, eu senti, mesmo sendo uma história triste, eu me senti feliz, eu me senti tranquilo, porque ela é uma... Ela é contada de uma maneira leve, né? É contada de uma maneira leve, eu achei bem legal. E que, ainda assim, tem momentos em que depois você vê e você fala, te pega aquilo. A gente tem, não são personagens com passados traumáticos, e não tem por exemplo, um cara correndo no aeroporto no final do filme atrás da garota, não. Exatamente. São coisas cotidianas, assim, que já aconteceu com todo mundo e que tornam um filme diferenciado justamente por se apegar aos detalhes, assim. O próprio segmento do expectativas versus realidade chega a ser doloroso, realmente, apesar do filme ser bem divertido. Exatamente. Sim. E prova que muitas vezes não é o que acontece na história, mas o como ela é mostrada, né? Que vale pra um bom filme, né? Perfeito. É um filme que chegou a ser indicado, né, a Globo de Ouro com melhor filme e melhor ator, né, com o Joseph Gordon-Levitt. Não ganhou, mas foi indicado. Então eu acho uma ótima recomendação que o Cauê trouxe pra gente. E na verdade eu ia te perguntar uma coisa, Cauê, por que você entrou nessa... Você tá apaixonado, é isso? Cara, eu vou fazer uma declaração aqui no podcast. Cara, não. Quer dizer, é complicado. Deixa eu falar, eu acho que vai chover hoje. Eu lembrei agora não lembro se é no fim ou no começo desse filme, que tá assim, tipo, esse filme é totalmente fictício. Ele não tem nada a ver com ninguém real. Principalmente você, sua puta, tipo, tá xingando a menina, assim. Isso. Você que tá ouvindo o podcast, só vagabundo. Não. Vocês dois devem estar, tipo, jovens. Não, cara, faz parte. Eu acho legal porque, assim, como eu falei, é um filme que conversa com todo mundo. E eu acho que ele também é bacana porque ele pode ser assistido a qualquer momento, sabe? Seja um momento que você esteja realmente, tipo, tô apaixonado, quero ver um filme romântico, ou quero chorar a perda de grandes amores, quero assistir filme que me deixe alegre. Então é um filme que ele se encaixa de uma maneira muito bacana em qualquer situação da vida. Eu acho que ele é um filme bem versátil, assim, e pra qualquer idade. Então vale a pena ser assistido. Dani, e você? O que você trouxe de recomendação pra gente hoje? Eu tenho um filme brasileiro que não é pra qualquer idade, porque ele é tenso e que é muito, mas muito foda. Brasileirinhas. Se chama... Nossa.
Se chama Cinderela Baiana, brincadeira. Se chama... É o Entre Nós, do Pedro Morelli e do Paulo Morelli, que são pai e filho. Isso. Meu, o filme é muito foda. Ele é muito bom, assim. Porque ele é a história de um grupo de mais ou menos uns 10, se eu não me engano, um pouco menos, uns meia dúzia de amigos, que termina a faculdade, passam um tempo numa chácara, e aí eles decidem escrever uma carta pro futuro, pra eles no futuro, né? Pra eles daqui a 10 anos, estão cheios de sonhos e de desejos e tudo mais. E aí eles escrevem cartinhas, botam numa caixa, né? Tipo, enterram essa caixa, e cada um vai viver a sua vida, termina, tal. E depois eles vai mostrando, alternando, né, eles nesse tempo antes e 10 anos depois. E muita coisa aconteceu, eles nem são mais tão amigos, alguns deles, cada um tem os seus conflitos. Só que o problema, que claro, não dá pra dar spoiler, mas o problema é que um desses caras que escreveu a carta morreu, né, nesse tempo, assim, antes, e daí rola um conflito porque ele tinha começado a escrever um livro que ele não publicou e tudo mais. E fica todo mundo meio que nessa coisa de queria ter lido o livro. O filme é bem centrado no Caio Blá, né, assim, ele é meio que o principal, mas ele tem tempo, esse é o melhor do filme, assim, ele encontra tempo e espaço pra todos os personagens. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos, são muito bem trabalhados, tipo, a Carolina Dickman tá muito boa no filme, assim, atua muito bem, assim. Eu gosto muito do cara que eu esqueci o nome. Paulo Vilhena? Não, o Paulo Vilhena tá bem no filme. Júlio Andrade. Eu gosto muito do Júlio Andrade, isso mesmo. A Maria Ribeiro também tá muito A Maria boa. Ribeiro também tá, mas eu gostei bastante do Júlio Andrade, da coisa que ele tem com a Novitz, né, a atriz que faz a mulher dele e tal. E, meu, não tem muito o que falar, porque tem toda uma coisa de spoiler, né, tem o que acontece, tem uma reviravolta e tal, tem umas coisas que você vai descobrindo aos poucos, mas assim, o filme é muito redondo, é muito... Eu até vi no extra, né, do DVD, os diretores falando que eles conseguiram chamar esse grande elenco porque ele é muito barato de ser produzido, porque ele se passa basicamente numa chácara. E os atores todos ficaram nessa chácara o tempo inteiro pra gravar. Então eles provavelmente carregaram bastante dessa amizade, dessa coisa de conseguir a química entre todos eles. E assim, é drama entre eles, é o texto, é o diálogo. É muito bem feito, é muito redondo. O roteiro, você vê que ele é muito caprichado, ele teve tempo de se desenvolver muito bem. Então assim, é um filme que eu acho que é fenomenal. Tá em DVD, assim, pra quem quiser, acha em DVD. Roteiro, inclusive, do Paulo Morelli, né? Isso, do Paulo Morelli. O projeto é basicamente o Paulo Morelli e o Pedro Morelli, né? Tipo, sim, pai sim. e filho juntos desenvolvendo o filme. E pelo que eu percebi, eles conversaram muito, então eles estavam muito alinhados mesmo pra dirigir, né? Assim, o filme, pra montar o filme, pra fazer do jeito que eles queriam. E ficou animal. É uma pena que esse filme não teve tanto apelo, assim, sabe? Pro grande público, não deve ter estreado em tantas salas, mas é muito bom. E assim, quem puder, compra o DVD agora, porque ele vale muito a pena. Aliás, desculpa falar aqui, que eu realmente tô com um pouco de raiva do Daniel, porque, cara, por que eu não falei esse filme? De verdade. eu tinha até me esquecido desse filme, e eu fiquei bravo comigo mesmo por ter me esquecido disso, que realmente acho que pra mim é o filme nacional de 2014 que eu mais gostei. Acho que há 2 semanas eu recomendei esse filme pra uma amiga também, e provavelmente eu fiz ela chorar, né, vendo esse filme, e perceber que a gente tava, sei lá, num período, praticamente no mesmo período que aqueles jovens, com incerteza do futuro. É difícil falar sobre esse filme sem dar algum spoiler. É, exatamente. É basicamente uma história centrada em personagens, em diálogo. Cara, tem um simbolismo nesse filme, e vou falar aqui que o frame final, a imagem final do filme, o quadro final, a forma como ele acaba, é poético e bonito de uma forma que eu não vi um filme ser há muito tempo, assim. É Sim. muito bom. Recomendação máxima. E uma coisa muito interessante, você falou do tema do filme, né? Tipo, são jovens, tal, com sonhos, terminando a faculdade, e depois mostra eles 10 anos depois. Ainda, eu tô numa fase que, assim, ainda não faz 10 anos que eu me formei, mas já tem alguns anos, né, que eu terminei a faculdade. Sim. Toda vez que eu reencontro os meus amigos da faculdade, eu acho muito interessante, assim, eu não julgo ninguém, nem pra achar o máximo, nem pra achar ruim e tal, mas é muito legal como que cada um toma um rumo em tudo, assim, sabe? Tem gente que engorda, tem gente que emagrece, tem gente que fica rico, tem gente que tá pobre pra caralho, tem gente que é considerado super de sucesso, né? Conquistei o sucesso. Tem gente que não, tem gente que casa, tem gente que tem filho, tem gente que não casa, não tem filho. Cada um com um rumo mesmo, assim. E eu acho muito legal, porque, sabe, eu acho interessante isso. Tipo, a vida é assim e faz parte. Exato. E eu acho que ele é legal justamente pra esses dois momentos, né? Quem tá terminando
tá num período de terminar uma fase da vida, pode ser a faculdade, o colegial, o que quer que seja, tá terminando uma fase cheio de sonhos, e quem já passou um tempo disso e às vezes tá naquele momento de se ou repensar a carreira, definir realmente, tipo, tá, beleza, e, sabe assim, meus sonhos deram ou não certo, e agora, né? Porque tem os dois casos, tipo, tem o famoso meu sonho, o que eu queria não deu muito certo, o que eu vou fazer agora? E tem muito famoso, tipo, meu sonho de vida era isso, consegui, vou me matar agora porque não tem mais o que fazer da vida. Exatamente. Então... É um filme bem melancólico, assim, mas no final não fica ao mesmo tempo que fica um gosto de não resolução, um gosto de eu quero acompanhar esses personagens por mais tempo, eu quero ver o que eles vão fazer depois que eles saírem ou não dessa chácara. Tem um clima de resolução, apesar disso, assim, você se sente um pouco satisfeito no final, assim, é difícil de falar sobre esse filme, mas como o Dani falou, cara, é genial. Eu acho que tem algumas coisas legais também de citar desse filme, que eu acho que é o seguinte: a primeira, ele é uma produção O2 Filmes. Isso. O que já mostra também um pouco, apesar de ser uma produção O2 Filmes, coprodução Globo, Telecine e tal, ele é um filme que ele não tem um ar mais independente do que um ar de grande produção. Inclusive, você consegue perceber isso vendo justamente a parte de produção, que é um filme que não requer grande movimento de produção, ele não tem assim grande movimento de locação, essas coisas assim, muito menos efeitos e pós-produção, né? Então ele é uma coisa um pouco mais independente, assim, isso é muito bacana. Outra coisa que eu acho legal de destacar é que eu acho muito interessante a escolha, né, dos diretores, né, vamos dizer, a família Morelli, né? Porque é pai e filho, deles trazerem Caio Blá, Carolina Dickmann, Maria Ribeiro, Paulo Vilhena, Júlio Andrade, tem também a Marta Nowill, né? Nowill, exatamente. São atores que eu sempre tive neles, assim, atores que, tipo, são jovens e muito talentosos. E aí você vê pouco deles, pouco desse talento na TV aberta, sabe? E aí quando você tem na mão esses atores com um filme que tem esse ar mais independente, você consegue justamente explorar um pouco mais do potencial deles. E aí você traz outras camadas de interpretação também. Então eu acho muito interessante, assim, você ver justamente, tipo, um Caio Blá. Paulo Vilhena é um ótimo ator, cara, só que ele foi muito rotulado também, um cara que sempre se envolveu em polêmica e tal. O Caio Blá teve um hype dentro da TV Globo, e aí depois ele foi pra teatro e tal, e meio que deu uma sumida da mídia, né, e tal. Não, mas ele tá sempre na Globo, ele tá sempre fazendo Então, novela. Mas é um grande ator também, ele excelente, tem um poder dramático fantástico. Carolina Dickmann nem tem o que falar dela, né, uma ótima atriz também. Então eu achei interessante essas escolhas, né? Exato, e agora pensando aqui, conversando com vocês, talvez tenha sido uma escolha consciente do Morelli, né, dos Morelli, ter escalado atores conhecidos justamente, tipo, o Caio Blá, Paulo Vilhena, tipo, puta molecão, o estereótipo que a gente tem deles, né? Acho que ele pega pessoas que já tem um estereótipo meio que formado, assim, tipo, globais e tal, justamente pra chocar mais a gente da forma boa quando a gente vê onde é que eles chegaram, assim, que no começo do filme são jovens cheios de promessas e indecisos e ainda assim esperançosos com o futuro, e aí depois a gente tem um choque ao ver que talvez eles nunca tenham saído do lugar, assim, alguns, sabe? É muito foda. Exatamente. Ling Ling finds a wallet on the ground filled with money. She takes the wallet to the address on the driver's license but keeps the money inside the wallet. I'm sorry, Miss Farmer, I don't get this. Just place an X on the lifeline in the appropriate place. No, I mean, I know what to do. I don't get this. You can't just lump things into two categories. Things aren't that simple. The lifeline is divided that way. Well, life isn't that simple. I mean, who cares if Ling Ling returns the wallet and keeps the money? It has nothing to do with either fear or love. Fear and love are the deepest of human emotions. Okay, but you're not listening to me.
Bom, eu vou fazer minha indicação aqui, então, do meu filme. O primeiro filme que eu tenho pra indicar é um filme que se chama Tudo por um Sonho. Um filme americano, né? Não tem grandes segredos, não estou indicando nenhum filme indiano ou chinês, nem nada. Então é um filme relativamente fácil de se encontrar. Filme de 2013, com o Gerard Butler e com o Johnny Whiston. E o filme ele é dirigido por tem dois diretores ali, né? O Michael Apted, que é um cara que, tipo, hoje tá trabalhando muito mais com seriados e tal. E a gente também tem o Curtis Hanson, que, tipo, o último filme dele, assim, de longa, né? Foi justamente Tudo por um Sonho. Antes disso, ele tinha feito uma coisa aqui, outra ali, mas nada muito significativo. Aliás, o mais significativo que ele fez foi aquele 8 Mile, né? O filme com o Eminem, né? Então, muito bom, exatamente. Eu gosto muito desse filme pelo seguinte. Primeiro, a carga dramática dele. Trata-se de um filme de um surfista. Conta a história real de um surfista chamado Jay Moriarty, e ele é um garoto que gosta de pegar onda e tal. Ele tem já esse talento natural, tem 15 anos mais ou menos, e aí ele coloca na cabeça dele que ele precisa ir pra costa de Mavericks, né? O filme em inglês se chama Chasing Mavericks, que seria perseguindo Mavericks, né? E essa costa apresenta as maiores ondas do planeta. Então o grande sonho dele é pegar a sua prancha e enfrentar uma grande onda dessa, tipo, a maior onda que tem aí, ele quer enfrentar. Só que ele é um garoto, é muito afoito, é um garoto que, tipo, tem essa vontade de ter esse desafio, né, na vida, e ele não sabe por onde começar. E aí ele descobre ali que na rua dele, ele tem ali o Frosty Hasson, que é o Gerard Butler, e o Frosty, ele acaba ajudando o Jay, né? Não, vou ser um tutor pra você. Só que pra ser um tutor, ele coloca algumas regras e tal, pra que eles, tipo, tem que ir pra escola, tem que acordar cedo. Ele tem uma série de coisas que ele exige do Jay, e o Jay se submete àquilo em busca desse sonho. Por que esse filme se tornou tão especial assim? Por que eu gostei desse filme, né? Bom, primeiro porque esse surfista morreu. Basicamente. E a história é justamente a história do grande objetivo da vida dele, que era justamente perseguir essa grande onda, né? E o que eu gosto do filme é que o filme não foca na morte dele, mas sim na busca pelo sonho. E aí o filme é, na verdade, essa grande homenagem à vida dele. Então não é um filme que vai, sei lá, se tem doenças, se tem acidentes, se tem não sei o que. O filme não vai atrás disso. O filme vai justamente mostrar quem que é esse garoto. Como que um garoto de 15 anos resolve perseguir, tem essa vontade, essa gana, sabe, de ir atrás de uma onda tão grande, um negócio tão monumental. E aí o filme faz essa brincadeira de desconstruir um pouco esse garoto. E passa muito pela mão do Frost como um instrutor, mas também passa muito pela personalidade, que era um garoto que tinha um ar especial, sabe? Era um garoto que tinha um foco diferente, que tinha uma noção de vida diferente e tal. Então isso é muito bacana do filme. As atuações são ok, não tem nada de esplendoroso, tipo, Gerard Butler sendo tutor de surf, tipo, ok, ele, sabe, trabalha bem no filme, não tem nada demais. O Johnny Whiston, que é, tipo, o que faz o garoto mesmo, que faz o Jay, ele também não é um ator, tipo, muito expressivo e tal. Então, o que eu chamo a atenção do filme é justamente a narrativa, sabe? É você descobrir se ele consegue, se ele não consegue perseguir essa onda. E eu tenho um carinho especial por esses filmes, porque pra mim, ele sempre tem um ar documental, sabe? Assim, tipo, ele traz uma fagulha pra você ir atrás da história daquela pessoa, assim. E aí, quando eu soube que, tipo, pô, ele existiu, esse garoto realmente existiu, que ele morreu e tal, acabou o filme, Google. Fui saber quem que era o garoto, quantos anos ele tinha, do que ele morreu, o que aconteceu com ele, não sei o que. Fui procurar entrevista do garoto mesmo, sabe? E a história é muito bonita, assim, tipo, é muito
emocionante e tal. Então eu acho que vale a pena muito, assim, pra você, tipo, ganhar uma inspiração, sabe, na vida, assim, falar, putz, se eu quero ir atrás de um objetivo, tá aí um filme que pode te ajudar nisso, entendeu? E é um papel interessante do cinema, né, esse de levar pras pessoas histórias que elas talvez de outra forma não teriam contato, né? Exato. Apresentar, eu acho que é um dos papéis, assim, grandes bons cineastas que procuram histórias verídicas, eles... É muito isso, né? Eles descobrem, tipo, um livro lá de um cara que ninguém não é tão famoso. E aí você consegue levar à tona essa história que vale a pena ser contada, assim. Isso é bem legal mesmo. Fiquei com vontade de ver o filme, não assisti eu tava ainda. eu tava até achando interessante, Dani, porque ontem eu e o Daniel, a gente foi num workshop de cinema e tal, e a gente viu um filme lá e tal, e aí na volta, a gente veio conversando, e eu falei pro Dani, cara, que falta que eu sinto de ver grandes biografias brasileiras, sabe? Cadê as biografias brasileiras? Tipo, acabou em Tim Maia. Cadê o resto? Eu tava falando pro Daniel, só na música, cara, a gente tem Vinícius de Moraes, a gente tem Cássia Eller, a gente tem Mamonas Assassinas, porra, a gente tem tanto Tom Jobim, tantos caras fantásticos, assim. E às vezes até gente que não é tão famosa. Acho que Exato. o Chasing Mavericks que você tá falando, ele remete a tipo uma história que talvez, por exemplo, se pegar na música ou no esporte, você tem histórias incríveis de pessoas que talvez não tenham alcançado o topo absurdo que todo mundo conhece, né? Tipo o Ayrton Senna, que todo mundo conhece. Não, às vezes é uma pessoa que ganhou uma medalha no PAN, uma pessoa que gravou só um CD, o sonho era gravar um CD e gravou um CD, e depois ou morreu, ou aconteceu alguma coisa, ou parou de fazer, mas realizou o sonho. E às vezes são histórias bonitas. O objetivo pessoal, né? Que é o que importa no final, né? Das contas. Exatamente, e às vezes você tem histórias bonitas que não chegam a todo mundo, nem todo mundo conhece, mas aí você traz num filme e você consegue apresentar pra mais gente, né? Isso que eu acho legal, assim, eu acho bem bacana isso. Desculpa, qual foi o filme que vocês viram no workshop? Não, só curiosidade mesmo. Foi o Alguém Qualquer, acho que a gente chegou a falar no Cinemação, mas... beleza. Mas tipo, ele não teve uma estreia tão grande, assim. Entendi. É um filme mais independente, né, e tal, e ele nem tem essa conotação biográfica, né, mas é um filme que, tipo, busca homenagear justamente pessoas desconhecidas, assim, essa que é o grande charme do filme. Demais. E a conversa que eu tava tendo com o Daniel era justamente essa, assim, tipo, pô, que legal, hoje a gente tem acesso ao cinema, a gente tem condição de fazer cinema com mais frequência, sabe, qualquer pessoa hoje tem acesso a uma câmera boa, a um áudio bom, consegue escrever uma história bacana e tal, então hoje você tem isso. Então, cara, cadê os filmes das grandes personalidades que fizeram esse país, sabe? Cadê o filme do Pelé? Cadê o filme do Ayrton Senna? Cadê o filme do Piquet? Cadê o filme desses caras, entendeu? Tem parte esportiva, artística. Teve a história das meninas, eu ouvi falar de umas meninas que batalharam pra caramba e, tipo, ganharam agora medalha no PAN, nos Jogos Pan-Americanos. Não vou lembrar agora o esporte, acho que é, tipo, não sei se é tênis de mesa. Não é tênis de mesa, mas é tipo um esporte que no Brasil é super pequeno, não tem um grande público. E ganharam, e às vezes é uma história bacana, né? Enfim, tem muita opção. E às vezes é mais difícil fazer uma história boa sobre uma celebridade famosa ou algum artista famoso, justamente pelo peso que eles carregam, né? De a responsabilidade por onde começar, o que a gente vai abordar, a fama, ou a infância, a ascensão ao estrelato. Às vezes é mais fácil fazer uma história de alguém desconhecido, né? Sim. Fazer um bom filme de um desconhecido do que um bom filme sobre alguém conhecido, assim, não sei se... Não, é exatamente, verdade. exatamente, é isso verdade. mesmo. Vamos lá, Cauê, qual que é a sua segunda recomendação aqui pros nossos ouvintes? Vamos lá. Eu reparei agora que a gente tá falando filmes que afetam a nós pessoalmente, né? Você falou filmes que falam sobre o futuro, sobre relacionamentos, sobre alcançar objetivos na vida, ou, sabe, esse tipo de coisa. Mas, cara, eu acho que eu vou falar sobre o filme, talvez, que é mais especial pra mim, pessoalmente. Apenas porque é um filme que eu assisti num momento que me marcou muito, e porque tem elementos que o tornam icônico, mas não é necessariamente o melhor se tratando de cinema, mas é um grande filme e talvez um dos meus, quer dizer, é com certeza um dos meus favoritos, e sem mais delongas é Donnie Darko.
Desculpa, mas tive que falar. Porque, no certo, seria um filme que a gente tá na vibe, né? E por ser um filme que eu tenho uma tatuagem, sou obrigado a olhar todo dia, eu sempre tô na vibe de Donnie Darko. Olha só, cara, tem até tatuagem do filme. Eu tenho, cara. Agora me diz uma coisa, Jake Gyllenhaal, né, fazendo o filme e dirigido por Richard Kelly, né? O que esse filme tem que te inspirou tanto ao ponto de você marcar o seu corpo com ele? Nossa, aí é pesado, hein, essa pergunta. Eu falo, não, é porque eu achei legal. Mas no final das contas, é um pouco disso, né? Eu acho que eu tinha 12 ou 11 anos quando vi. Apesar de eu já ser apaixonado por cinema com qualidade e já ter assistido filmes, teoricamente, e até de viagem no tempo, bem mais complexos, a história de um jovem aborrecente, tentando achar o seu lugar no mundo, me encantou, assim. Até pelo fato de ser um filme que ele é outro jovem clássico, na minha opinião, porque ele é um filme que não dá pra classificar exatamente num gênero específico. Assim, tem um pouco de comédia, suspense, terror, drama familiar. É um filme que, como se passa nos anos 80, tem aquela cara de, sabe, apesar de não ser esse tipo de filme, aquela cara de filme da sessão da tarde. É basicamente, pra mim, o que Goonies é pra algumas pessoas. Eu sei, é uma comparação meio nada a ver, mas por ser algo dos anos 80 e por muitas pessoas até tatuarem coisas dos Goonies, é até um pouco por causa disso, assim. É uma história que não é tão complexa quanto um monte de gente diz. É sobre um jovem que tem problemas com a família, como todo adolescente, que não tem um motivo essencialmente pra estar vivo. E ele é acordado por um coelho de 2 metros numa noite aleatória de sono, e depois que ele é acordado, simplesmente uma turbina cai em cima da cama dele, tipo, destrói a casa dele. Caralho, né? E a gente acompanha basicamente ele durante 28 dias em que eventos estranhos acontecem e ele tem que salvar o mundo de alguma forma. Essa é a sinopse mais comum que eu vou poder dar sem falar algum spoiler. Eu acho que tem até uma coisa interessante, né, Cauê, que ele é uma espécie de... o Donnie, né, que é o personagem principal, vivido pelo Jake Gyllenhaal, e ele é meio um jovem brilhante e excêntrico. Ele tem um pouco desse estereótipo nerd que meio que despreza a maioria dos seus colegas ali e tal. Ele tem uma coisa meio arrogante, né? E aí, ao mesmo tempo, conforme ele vai tendo todas essas visões, conforme eventos vão acontecendo ali na vida dele, né? Que ele precisa, como você falou, de uma certa forma, salvar o mundo ali, né? Ele meio que precisa se desprender um pouco dessa parte arrogante dele. Ele precisa, de uma certa forma, se entender, inclusive, como ser humano e se reconstruir, né? Isso que é bacana do filme. Exato. O lance não é sobre... isso que é o lance do filme, que eu não queria falar muito por causa de spoilers e tal, mas acho que dá pra falar de uma forma legal. O lance do filme, basicamente, não é ele salvar o mundo, é ele salvar o mundo dele. Ele se resolver com aquelas pessoas e meio que ficar em paz pra poder se sacrificar, de certa forma, porque o filme é sobre isso também, de sacrifício, assim. E é genial justamente por isso, porque o pessoal que é fã do filme, superficialmente falando, não, mentira, mas o pessoal que... os que não tatuam, né, o filme... Se não tatua, porque até esse lance de tatuagem, assim, eu acho que é bem subjetivo. Eu posso, tipo, tatuar algo porque eu achei legal. Lógico, lógico. Foi por disso, mas também é um filme que é especial pra mim justamente por causa disso. Que não é uma história sobre, é um pouco, mas enfim. Essencialmente, não é uma história que se resolve em torno de viagem no tempo, coelhos gigantes, pirações e coisas loucas. Não, é sobre um jovem perdido que precisa achar algum motivo não pra viver, e sim pra morrer. Tipo, algum motivo pra se sacrificar pelas pessoas. Exatamente. É um filme que muitos falam que é um acidente, visto que o diretor não realizou nenhuma obra notável depois disso. Exato. Mas, mesmo sendo um acidente, cara, eu acho que é um filme especial, porque só ele ia poder fazer aquele filme, sabe? Eu não vejo nenhum diretor fazendo aquele filme com aqueles atores naquela época. É um filme especial, assim, porque eu não vejo uma forma de que ele poderia ter acontecido se não fosse em 2001, 2002, que é quando foi filmado. Se a Drew Barrymore não tivesse dado uma chance pro diretor fazer esse filme sobre um
garoto que vê visões de um coelho. É um filme que eu não sei nem como foi feito, assim, como deram um sinal verde pra ele ser feito, e é especial, assim, não tenho muitas palavras pra ele. Acho até engraçado, né? Porque se você for olhar, por exemplo, ficha técnica desse filme, é um filme feito com 4 milhões e meio de dólares, que é relativamente um orçamento baixo para um filme americano, né? É um filme independente. Independente, exatamente. Aí você vai olhar a trajetória, por exemplo, do diretor. O cara parou de fazer filme em 2009. O último filme que ele fez foi A Caixa, né? Aquele filme com a Cameron Diaz e tal, que é um filme... É um filme ruim. Eu sei, cara. Né? Não, mas boas ideias, mas E ele também dirigiu um sofrível Southland Tales. Exato, exatamente. Também sofrível também esse filme. Uma bagunça. Aí, aqui no Brasil, o Donnie Darko, tipo, ele nem foi pro cinema. Ele chegou no Brasil direto em vídeo. Ele não chegou a ser distribuído... É o famoso filme cult mesmo. Cult, né? Exatamente. Pouquíssimas ele participou, por exemplo, de festival de Sundance, mas ele só foi indicado a prêmio de júri, né? Tipo, e quem foi indicado foi o Richard Kelly, que é o diretor. Quer dizer, ele nem teve uma categoria também que, tipo, não, esse filme é tão bom que vamos colocar. Tipo, não, ele foi totalmente, se não ignorado, né? Ele foi, sei lá, subjugado. É o típico. Ele tem um caminho muito parecido com o Blade Runner. Porque o Blade Runner é essa pegada também, né? Tipo, quando foi lançado, ninguém deu muita bola, ok. E ele sobrevive muito tempo e ganha um status de cult porque muita gente gosta. Porque, sei lá, várias explicações possíveis, mas uma delas talvez as pessoas não estivessem preparadas para aquilo, e depois, quando você matura as ideias, que você percebe o quanto o filme é bom. Tipo, particularmente eu vi uma vez, eu precisava ver de novo também mas eu lembro que eu lembro que quando eu vi eu não curti tanto, sabe, assim, o sentimento que ele passava, sabe? Quando você fala assim, tá me fazendo mal esse filme, sabe? Não, é um filme denso. É um filme denso, assim. Que tinha tristeza na voz do Dan. Então, tá fazendo mal. Tipo, não sabe assim, mas eu preciso ver de novo também, confesso. Mas uma coisa é verdade, melhor atuação do Patrick Swayze, né? Porra, absolutamente. Então tem várias coisas aleatórias nesse filme, tipo, o Seth Rogen é o primeiro papel dele. Não, beleza. É que nem o Dani falou, tipo, agora imagina, sei lá, um moleque de 11, 12 anos. Tá certo que eu já tinha visto o Clube da Luta e Nascido pra Matar aleatoriamente, assim. Mas, sei lá, um coelho de 2 metros assustador e Mad World do Gary Jules no final. É um filme com uma trilha sonora também invejável, sim. Tipo. Eu acho muito legal isso, tipo, sei lá, as pessoas às vezes estão focadas, ou a gente dá muita bola pra grandes blockbusters e faz parte e tal, mas são esses filmes que tocam algumas pessoas, que atingem, se não todo mundo, algumas pessoas muito, né, assim, muito especificamente, e que daí leva a gente a, tipo, ter aquele carinho especial, fazer a tatuagem e tudo mais. Isso eu acho muito legal. Você conseguir fazer um filme ou uma obra que pode ser aleatória pra algumas pessoas e pode tocar outras de forma profunda, assim, um simples filme, assim, uma pessoa que, sei lá, pode gostar de branquelas, não, aí não tem como, né, gente? Tatuar as branquelas é foda. If I get my hands on the $200,000, I'll always honor your memory. I swear, I'll always honor your memory. Come closer. Tell me. You dirty puss. I'll sleep better knowing my good friend is by my side to protect me. Seguinte, clássico pra caralho, assim. Mas muito clássico. Eu confesso que faltava no meu background cinematográfico, que faz parte da trilogia dos dólares, que é o melhor de todos, a trilogia dos dólares do Sérgio Leone. 3 Homens em Conflitos, ou também conhecido como The Good, The Bad and The Ugly. Esse é fácil de assistir, tá naquele serviço de vídeo on demand que o logotipo é vermelhinho, sabe? Aquele lá? Tá lá, disponível pra todo mundo que quer assistir e que tirou o escorpião do bolso pra pagar a mensalidade baratinha deles. Mas assim,
meu, é impressionante como o filme é bom, assim. Tudo nele é bom, tudo no filme funciona muito. É basicamente a história de 3 caras, um é o bom, um é o mal, né, e o outro é o feio. Então seria o feio, que é o primeiro que aparece, é o Eli Wallach, que quem é mais novo provavelmente vai lembrar dele velhinho naquele O Amor Não Tira Férias, né? Exatamente. Ele tá velhinho no filme e acho que foi um dos últimos filmes que ele fez. O cara é muito foda, assim, o Eli Wallach fez muito filme muito bom, clássico. Tem o mal, que era o ator Lee Van Cleef, que faz esse mal, bad, e o bom, que nem é tão bom assim, né, é o Clint Eastwood, que tá muito foda, muito gato, pronto, falei, porque o cara tá muito bonito nesse filme. E tipo, é sério, eu olhava e falava, cara, como esse cara era bonito, velho. Como esse cara era bonito. Esse cara E que, tipo, ele é o blonde, né? Ele é o loirinho, assim, tipo, o mocinho e tal. E o mais foda de todos, óbvio, né? Bem, cara, bem western spaghetti. E tudo no filme é foda. Tipo, a trilha sonora, que é do Morricone, né? Que até hoje faz trilhas fodásticas em tudo quanto é filme. Inclusive, acho que ele vai fazer o próximo do... Não é ele que vai fazer o Hateful Eight do Tarantino? Isso mesmo. É, ele vai fazer a trilogia do próximo... Eu já tô falando que é genial, isso nem vi, mas beleza. Já tá pagando o pau, né? Não, mas é que a Gringo Like Me, que toca no filme, né? Toca, se não me engano. Porra, genial. Então, não. A trilha sonora é fenomenal. A trama é muito bem contada. É um filme que é razoavelmente longo, né? Ele tem lá quase umas 3 horas, se eu não me engano. 3 horas. Umas 3 horas de duração. Você não vê passar. Mesmo sendo um ritmo um pouco mais lento, pra quem tá acostumado com os blockbusters dos dias de hoje, ele tem aquele ritmo bem de western spaghetti. Mostra não sei o que, foca no olho, cria tensão. Mão na arma. Mão da arma. Mas é muito bom. E assim, é clássico de cinema obrigatório pra quem gosta de cinema, assim, sério. Exatamente. Fala assim, eu gosto de cinema, então você tem que ver Sérgio Leone, tem que ver Western Spaghetti, até pra entender, porque até uma vez, inclusive foi eu e você, Rafa, a gente tava conversando com uma moça de uma escola em São Paulo, e ela falou isso, ela falou assim, as pessoas ficam falando do Tarantino, e não conhecem quem influencia o Tarantino, né? E o Tarantino é foda porque ele viu o Sérgio Leone, o Tarantino é foda porque ele viu o Kurosawa. Então assim, é importante procurar esses filmes, é importante assistir. E eles estão muito fáceis, né? Estão muito acessíveis. Sério, não tem nem muita palavra pra falar. Assim, a história é muito bem montada, os personagens são muito bem apresentados. Você entende tudo que move esses personagens atrás desse dinheiro. Você entende a tensão que fica entre o Blonde, né? Que é o Clint, e o Eli Wallach. Porque cada um sabe de uma informação diferente sobre onde tá o dinheiro e nenhum vai falar. Porque eles vão falar só no final. Porque, claro, senão um mata o outro e vai atrás. E esse mundo, né? Do western que eles criam, esse mundo totalmente ganancioso. Tem uns personagens secundários, tipo, que tem tempo de, sabe assim, ele chega e tem tempo de mostrar, tipo, um capitão ou coronel, sei lá, de uma tropa. O filme se passa durante a Guerra Civil, né? E tem tempo de mostrar esse cara e o que ele pensa e como que ele se comporta e por quê. E aí você sente por ele também, você entende esse cara. Então é muito, muito, muito bem feito, muito perfeito mesmo, assim, clássico, absurdamente merecido e que quem não viu tem que ver. Eu acho legal isso, né, desse filme, é justamente que, tipo, ele tem já a atenção do western, ele traz também a atenção da guerra, né, porque afinal de contas você tá falando de um período de escassez também, né, e aí você tem essa discussão e você trabalha com 3 personagens que têm vias completamente diferentes. E o interessante desse filme é que o Clint Eastwood, apesar dele ser o bom, né, vamos dizer assim, ele tem essa veia meio de sempre, eu acho que até foi a grande característica do Clint Eastwood como ator em todos os filmes que ele fez, que ele pode ser o cara bom, mas ele sempre é aquele cara bom e machão ao mesmo tempo, sabe? O cara do queixo de aço, é o cara que, tipo, tá ali pra levar porrada, que vai ser grosseirão, que é o mais esperto que é o mais esperto, exatamente. Né, tem a sacada final e tal. E foi o filme que eu diria, assim, que meio que catapultou mesmo Clint Eastwood pro mundo do cinema, né? Porque esse filme, ele foi lançado em 66, então é um filme, tipo, já vai aí seus vários anos, né? Mas antes disso, Clint Eastwood, ele tinha feito alguns filmes, mas todos os filmes, assim, sem muita expressão, e aí ele faz aquela temporada, ele faz 7 temporadas daquele seriado chamado Rawhide, que ele faz um dos personagens principais ali e tal. Aí ele é chamado pra fazer, e é um seriado de western também, e aí ele é chamado pra fazer por uns dólares a mais
mais, e aí nesse filme ele já ganha um pouco mais de notoriedade e tal. Na verdade, o Por Uns Dólares a Mais é de 65. É, exato. Na verdade, assim, ele tá nos três filmes da trilogia dos dólares, né, que o pessoal fala, que é do Sérgio Leone, que primeiro foi o Por um Punhado de Dólares, de 64, depois ele fez o Por Uns Dólares a Mais, e depois o Três Homens em Conflito, que é o último e melhor de todos. Então, mas foi essa trilogia que, tipo, ajudou ele a ganhar força, né? Foi justamente o Sérgio Leone com esse western, tipo, muito clássico, que ajudou ele a marcar mesmo, assim, tipo, e continuar o trabalho dele dentro do cinema, porque antes disso ele fazia os seriados e tal. Ele, inclusive, entre um filme e o outro, ele faz a 8ª temporada de Rawhide, e aí ele depois continua fazendo, tipo, outros filmes. E ele fica meio marcado justamente pelos westerns, né? Ele faz depois vários outros filmes depois de western. Faz vários, e Exato. o próprio Leone, tipo, depois da trilogia dos dólares, que ele foi pros Estados Unidos. Antes ele tava gravando lá na Itália, né? Exatamente. As gravações, a maioria era feita na Espanha e tal. Então, é daí que ele vai pros Estados Unidos, e aí que o Clint Eastwood chega no auge dele enquanto ator galã de cinema da época dele. E o nome do filme era El Buono, El Bruto e Il Cattivo. Isso, é. Que eu falei com o sotaque. Eu falei com o sotaque argentino. Boliviano. Exatamente, que não tem nada a ver com o filme, né? Mas tudo bem. Mas realmente, Dani, não. Ótima indicação. Você viu esse filme, Cauê? Pô, sim, cara. É um dos únicos filmes, assim, que eu agradeço ao meu pai por ter apresentado, assim. Que a maioria dos filmes que eu vi através do meu pai foi filmes de policial, westerns, até Kung Fu, assim, filmes do Bruce Lee, que é o que ele mais assistia, sabe? É demais, assim. Eu lembro que eu peguei o final de semana, assim, que ele tinha um DVD, né? Eu assisti a trilogia inteira, assim, no final de semana, e acho que no outro assisti o Poderoso Chefão, a trilogia. Porra, foi uma semana boa essa. E falar no Clint Eastwood, só queria deixar registrado aqui, porque em todo o podcast, independente do que for, eu vou falar sobre o universo cinematográfico da DC ou do Quarteto Fantástico. Então, nesse eu vou falar o quão foda seria o Clint Eastwood como o Batman velhão do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Olha que da hora, velho. Porra, cara, imagina, aquele Batman meio fascistão, assim, meio, porra, seria demais. Mas é isso, eu queria falar isso. Fica a dica. Certo. Recomendação de executivos da DC que ouvem o podcast, tá aí, ó, uma dica do Cauê. É que ele já tá bem mais velho, Bem né? mais velho, exatamente. Seria tipo tá um foda. Batman de bengala, quase. Mas sabe mais um uma negócio... vez até a edição da gente falar sobre, tipo, nossa, tal diretor, tal ator já tá velho aí, tem que tomar cuidado. Exatamente. A gente sempre confunde. Não falei disso, não sei quantos anos ele tem, ele tá fortão, mas, tipo, ele já tá, acho que mais velho do que suportaria, né, um personagem pro um Batman do Frank Miller daquele naipe, né, fizeram até colocar a idade dele pra baixo pro Ben Affleck, exatamente. Mas... E precisa, cara, não adianta, porque o cara vai correr, o cara vai pular, o cara vai socar, não adianta, tipo... Se você colocar um cara muito mais velho, o cara não vende isso, sabe? Você olha e fala, esse cara tá muito acabado, como é que ele pode estar correndo 40 quilômetros atrás do Super-Homem? Exatamente. Bom, eu vou aqui então indicar meu segundo filme, e esse filme vai ser mais um filme americano, mas eu vou entrar na linha, como o Cauê indicou, um filme que não foi muito reconhecido e tal, mas que ele acha um filme muito bom. No caso do Donnie Darko, e eu vou aqui indicar um filme que teve orçamento de $1 milhão. Que filme hoje é feito com $1 milhão? $1 milhão, cara, tu tem ator limpando a bunda com $1 milhão, cara. Esse dinheiro hoje não dá pros caras fazerem cinema dentro de Hollywood. Mas a gente tem um filme que eu achei um filme muito legal, é um filme de 2006, já vai aí um tempo, né? E é um filme do Duncan Tucker. E o filme se chama Transamérica. É um filme muito bacana, uma história muito bacana. É um drama com um pouco de comédia, assim. E é um filme que traz no seu papel principal a Felicity Huffman.
E ela faz o papel de um transexual. E isso é muito bacana, por quê? Primeiro, a maquiagem tá muito bem feita, porque a Felicity, ela tem esses traços muito femininos e tal, e ela é loira e tal, e nesse filme eles tiveram que fazer um trabalho meio que desmontar ela. Então ela ganha traços mais masculinos, ela não tá loira, ela tá com o cabelo escuro, fizeram uma transformação. E tem cenas do filme, quando, sei lá, ela precisa ir ao banheiro, ou ela tá apertada e tal, e ela faz muito bem esse lance desse transexual, nesse conflito, né, de gênero, assim, né. E o filme se passa, um road movie, basicamente, e conta justamente a história do Bree, né, ou da Bree, na verdade, né, que é a Felicity, e ela tá trabalhando, ela tá vivendo em Los Angeles, e aí ela tá economizando uma grana e fazendo também uma terapia e tal, porque ela quer fazer a cirurgia de troca de sexo. Esse é o grande objetivo dela. E no meio dessa busca dela de conseguir juntar essa grana, ela descobre que ela tem um filho, e a mãe desse garoto acabou morrendo e tal, e o menino acabou encontrando a Bree, né, por conta do menino ter sido preso e tal, e aí ela fica nesse questionamento, assim, tipo, putz, agora eu tenho um filho, mas eu tenho a minha cirurgia, eu nego esse filho, porque é um filho que ela nunca teve conhecimento, né, então ela acaba meio que fazendo uma viagem junto com esse garoto pra tentar encontrar ali o padrasto dele, pra tentar entregar ele, assim, tipo, pra uma tia, alguma coisa assim, entendeu? Ela quer meio que se livrar dele ali. E aí, obviamente, mais uma vez, né, esses filmes de road movie, a viagem é realmente o elo transformador, né, o que vai fazer com que os dois se conheçam um pouco mais, se entendam um pouco mais. E é muito interessante porque o garoto, ele, além de ser esse menino que é um pouco transtornado ali, ele tem esse problema porque ele não teve uma educação muito clássica, vamos dizer assim, ele não teve elos familiares fortes e tal, ele tem assim essa dificuldade, ele também tá vivendo uma fase de experimentar, né, o seu lado sexual e tal. E aí a Bree chega pra, tipo, tentar trazer algo novo na vida desse garoto. E é muito interessante você ver justamente essa personagem, uma transexual, que tem todos os seus questionamentos sobre ela mesma, tentando ensinar também muitos valores pra esse garoto, né? Então é meio que um vai ensinando o outro, é um aprendizado conjunto ali e tal. E eu acho que a atuação da Felicity Huffman realmente é uma atuação que me surpreendeu muito, assim. É um filme simples, é um filme muito bem direcionado e eu acho que vale muito a pena ser assistido, assim. Ele tem um linguajar, uma mensagem muito sincera, e eu acho que essa discussão, principalmente essa discussão em torno da transexualidade mesmo, né? O que essa pessoa sofre, como ela se sente, qual que é essa questão que envolve uma mulher estar num corpo de um homem, entende? Aí cria-se esse questionamento, mostra também o relacionamento da Bree com os seus pais. Ela já é uma mulher, já teve mulher, né? Ela já teve um filho e tal, então ela é uma mulher, tipo, adulta, tem a sua vida independente e tal, e mesmo assim ela ainda tem esses conflitos com os pais são mais conservadores, ela precisa de uma certa forma convencer eles do que ela é. Então o filme, ele tem um linguajar muito, muito bacana nesse sentido, assim, de você tentar trazer um pouco mais dessa perspectiva, né, de um mundo que às vezes a gente não tem tanto contato no nosso dia a dia, mas eu acho que é muito bacana. Esse filme foi a estreia do Duncan Tucker como diretor de longa-metragem. Ele é um cara que, tipo, começou com esse filme, e eu acho que começou muito bem, assim, tipo, é o filme que realmente trouxe pra ele esse expertise de longa. Ainda tô esperando ver o que vai sair aí do Duncan, porque ainda não tem notícia do que ele tá fazendo.
é um filme de, como eu falei, de $1 milhão, então é um filme que, tipo, não teve tanta, não é nem repercussão, ele teve muita repercussão, inclusive a Felicity Huffman foi indicada a Oscar em 2006, tipo, sim, é um filme que teve notoriedade e tal, mas o problema é que é um filme que chegou a poucas salas, entendeu? Então, tipo, o cara fez um filme bacana, tipo, ganhou, né, essa notoriedade e tal, mas ele ainda não desenvolveu a carreira dele, entendeu? E é interessante até a própria temática, né? Sim, talvez até pela temática, né? O filme, as distribuidoras não tenham botado tanta fé no filme pelo personagem central ser justamente um transexual, né? Exatamente. Então, isso é interessante porque, tipo, hoje isso já ainda é um tabu, problema, é um tabu pra muita gente, principalmente pra executivos. Mas o filme é de 2005, né? Exatamente. Então, talvez tenha encontrado ainda mais, enfim, mais receio de muita gente, e até preconceito do próprio público. Tem muita gente muito preconceituosa e tal. Mas eu acho que e é legal que é um filme que combina até com o momento, né? Você tá falando dele. E, tipo, eu acho que o momento político, até nos Estados Unidos, que liberaram lá, tipo, o casamento, né? A Suprema Corte liberou e todo mundo colocou perfil colorido no Facebook. Mas a gente tá vivendo um momento em que o debate sobre questões LGBT, né? São muito presentes, são muito comuns. Então, acho que aos poucos a sociedade tá aprendendo a lidar com isso. Acho que ainda infelizmente, tem muita gente preconceituosa, mas é um negócio que tá mudando aos pouquinhos agora, né? Assim. Sim. E olha que eu acho muito curioso isso, cara, porque é um filme que, tipo, teve 2 indicações a Oscar. Melhor atriz, com a Felicity Huffman, e teve também melhor canção original. Então é um filme que foi reconhecido como uma obra cinematográfica, né? Aí você tem, a Felicity Huffman ganhou melhor atriz no Globo de Ouro, e a canção original também foi indicada no Globo de Ouro. Então, tipo, foi um filme que teve essa aura de festivais atrás dele, entendeu? E o filme, ele tem essa vibe bacana, assim, justamente da discussão e também essa parte de filosofia, né, por trás dele. Então é um filme com baixíssimo orçamento, é um filme que, tipo, traz um tema mega interessante, debate um pouco essa questão de gêneros e preconceito. É um filme que foi premiado, não tem motivo pra você não ir ver esse filme. Ele tem críticas muito positivas. Eu ainda não assisti. Sim. Ele tá na minha lista pra assistir lá naquele serviço on demand de logotipo vermelho. Can I borrow $1,000? Toby, your hamburger's almost raw. Let me send that back. I can pay it back with interest. What do you need the money for? To get back to Los Angeles. Look at your life. You've never been able to stick to a decision. I mean, 10 years of college and not a single degree. How do you know you won't change your mind about this too? Because I know. Don't do this awful thing to yourself, please. I miss my son. Mom, you never had a son. Filme também que por algum motivo ficou na minha cabeça aleatoriamente quando me falaram dos filmes, que eu mencionei brevemente para um amigo meu quando eu fui comer comida japonesa esses dias, que é Old Boy, filme sul-coreano de 2005? 2005? É 2003, né? Eu acho que é de 2003. 2003, isso. Old Boy, filme que é um bom filme, basicamente, o que eu tô indicando. Não, é um filme que é marcante e, novamente, acho que é um jovem clássico também do cinema. Tudo pra mim é um jovem clássico, é isso. É legal, o Old Boy é interessante, que a gente até comentou um pouco, bem rapidamente, sobre ele no podcast que a gente falou sobre remakes e continuações, sequels, etc. Porque ele ganhou um remake, né, americano, porque os americanos não gostam de ler legenda, basicamente. E eu não assisti o remake, mas eu lembro que quando eu vi o Old Boy, né, o coreano, eu fiquei muito nervoso, assim, porque ele é um filme que, né, te deixa, tipo, você fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E tem coisas que acontecem que são muito chocantes, né, você fica,
puta que pariu, como assim isso Sim, aconteceu? E é muito legal mesmo. Exato. E foi, acho que, o filme sul-coreano mais famoso de todos, né? Assim, o cinema sul-coreano é muito bom, tem grandes cineastas, tem uma produção muito interessante, mas o mais famoso de todos foi o Old Boy, com certeza. Sim, sem dúvida. Que foi o filme que ganhou a Palma de Ouro de Cannes, né? Que foi premiado pelo Quentin Tarantino, na verdade. É verdade, ganhou Palma de Ouro. É. Ô Cauê, esse filme é um suspense, né? Um drama dirigido pelo Chan Wook-park. Wook-park. Chan Wook-park. É, que toda vez... Chan Wook-park. Toda vez que você vai falar algum nome asiático, você tem que fazer uma voz meio que para dentro, né? Chan Wook-park. O Rafa tá passando mal. Na verdade, isso tá mais pra japonês. É verdade. O coreano, ele é mais socadinho, ele é mais tipo Changwok-pak. Assim, Changwok-pak. É uma coisa mais assim, é diferente. Agora esse filme, sobre o que fala o Old Boy? É sobre um bêbado, tipo o bêbado do bairro, sabe? O beberrão que numa noite aleatória, por motivo algum, é sequestrado, colocado num quarto de hotel e ele é servido com refeições e tal. Só que ele descobre que ele não pode sair do quarto, não falam porque ele tá lá, ele tá trancado, e ele fica lá por 15 anos da vida dele, e um dia ele é libertado e falam pra ele, e ele recebe a mensagem de que ele tem que descobrir por que ele foi libertado. Basicamente é isso, e não pode ser falados muitos segredos sobre esse filme. Então, eu acho esse filme ele interessante porque ele é um filme que ele te apresenta pouquíssimos elementos, então você meio que vai descobrindo as coisas junto com o personagem, né? Isso que é bacana, é um suspense que é um suspense de raiz, assim, né? Um suspense que você justamente vai caminhando junto com as coisas que estão acontecendo ali. Então não é aquela coisa que você, eu já sei quem que é o assassino e agora falta o personagem descobrir quem que é e tal, porque eu já sei. Então ele não te entrega isso de cara. Isso que é o especial do filme, né? Ele vai te mostrando, ele vai te dando dicas, aí você vai entendendo um pouco mais da história. Aconteceu isso. Então foi aquilo. Então por que aconteceu? Então isso é muito bacana dentro desse filme. Sim. Basicamente acho que é isso, né? É um filme que, vale lembrar que ele é baseado em um mangá. Exato, exatamente. E ele segue um rumo diferente, felizmente, porque o mangá nem é tão bom assim, mas como toda boa adaptação que se preze, ela existe por um motivo. Ela é adaptar a fonte original em algo melhor. E o filme, você percebe que ele tem influências de mangá, assim, ele é um pouco estilizado, assim, na sua essência. Ele tem alguns elementos estilizados. Porra, cara, é cinema de primeira, assim. A sequência, vale mencionar a sequência do martelo, que acho que quem viu o filme vai saber qual sequência é, que se passa no corredor, e num plano sequência, é de tirar o fôlego e é recomendação máxima, assim. Eu também tô pra ver esse filme, pra rever esse filme faz um tempo, acho que eu vou rever ele amanhã. Então, eu vou rever. Eu tava, tipo, no din-din comendo, assim, aí acho que a gente entrou no assunto de comer lula, alguma coisa assim, aí eu mencionei o filme. os estereótipos, né? As referências, né? Dani, vamos lá para sua terceira recomendação. Minha terceira recomendação é um filme. Primeiro, do Woody Allen. Segundo, drama. Ou seja, não é aquela comédia que você vai ver o Woody Allen gaguejando, né? Nada contra, são excelentes, mas não é um drama do Woody Allen e é um filme que tem uma característica que eu adoro em filmes e que não são todos que tem. Porque tem filmes que, tipo, duram 3, 4 horas e você fica lá. É um filme de 1h20 de duração. E ele se chama A Outra, em inglês seria Another Woman. É um filme da época que o Woody Allen estava casado com a Mia Farrow, então ele tem a Mia Farrow, né, no elenco. E esse filme é estrelado, né, a protagonista é uma personagem chamada Marion, interpretada pela Gina Rowlands. E é interessante que essa personagem, ela ainda assim mantém coisas autorais do Woody Allen, tipo, ela é uma professora universitária, super inteligente, tá escrevendo um livro, então é sempre a galera, né, muito inteligente. O Woody Allen não faz filme com a galera na perifa trocando tiro, né? E enfim, e aí ela vai escrever, basicamente assim, ela vai escrever um livro, aluga um apartamento, um escritório pra ficar em paz pra escrever o livro, e dá pra ouvir pelo sistema de ventilação, ela consegue ouvir a conversa do vizinho dela, que
por um acaso, é um psiquiatra que atende pessoas, né, que contam sobre as vidas. E daí ela fica meio que encantada, meio que apaixonada, assim, pela história de uma menina, uma moça, que tá grávida, que é vivida pela Mia Farrow. Mas o filme é basicamente sobre o drama da Marion, né, o drama dela, numa mulher de meia idade, tá fazendo 50 anos, começa a pensar na vida dela, e ela começa a ter flashbacks do que aconteceu na vida dela, de como foi a vida dela, e algumas coisas curiosas vão acontecendo, tipo, ela reencontra uma amiga, sabe, vê coisas que remetem ao passado, e assim, o filme é super singelo de uma certa forma, é um drama interessante, faz a gente pensar sobre coisas interessantes, sobre a vida, sobre o caminhar da vida, e assim, ele tem 1h20, tipo, o Woody Allen é muito econômico, ele chega, ele mostra, tem ela narrando, né, pra facilitar, tipo, ela fala assim, a minha vida é essa, eu vivi assim, isso aqui eu tô escrevendo um livro, aí tal, acontece as coisas e pronto, e assim, sabe, eu acho genial isso, porque em época que a gente vê séries que você fica 20 anos acompanhando o mesmo personagem, você conseguir fazer com que em 1h20 você conheça o personagem, goste dele, da personagem, sinta o que ele tá sentindo, pense sobre os temas que o filme apresenta em 1h20, é muito interessante, eu acho muito legal, assim. Tipo, é um filme de 1h20 que não é infantil, porque geralmente filmes de 1h20 são infantis, ou então tem aqueles que se passam num único lugar, que acabam sendo mais curtos. E esse não, ele tem várias questões, várias coisas, e ele é lá simples, rápido, prático, fácil e bonito e interessante, sabe? Com personagens muito interessantes, com diálogos muito bons, que aliás o que o Woody Allen sabe fazer genialmente, de maneira genial. Então assim, filmaço que não tem por que não assistir, porque ele é praticamente um episódio de série, né? Só achei que você foi do céu ao inferno nesse podcast, né? Porque você trouxe 3 Homens em Conflito, um filme de 3 horas, e aí depois você veio falar do filme de então, não, exatamente. Eu não tô desmerecendo o filme de 3 horas de duração. Tem alguns que precisam ter 3 horas de duração. Mas eu gosto muito de olhar pra um filme e falar assim, nossa, esse filme tem 1h30. E aí você vai lá, assiste o filme, é muito bom. Fala, cara, é difícil, acho que é um dos desafios mesmo de qualquer contador de histórias, em 1h30 te apresentar uma história muito eficiente. 1h20, melhor ainda, tipo, mais gênio ainda. E fora que, tipo, é outra época, é outra, né, outra ideia de cinema também, então realmente, tipo, não dá nem pra comparar. Eu acho engraçado, né, Dani, não sei se você sabe, mas tem um outro filme que se chama A Outra, pelo menos foi traduzido aqui, né? Sim, na época vitoriana, exatamente. Né? Sim, eu achei que era esse filme no começo, mas aí ele falou do Woody Allen, né? O outro filme é com a Natalie Portman, a Scarlett Johansson e o Eric Bana. Tipo, é um filme de uma era, como o Cauê falou, tipo, passado, né, também. E é a história de 2 irmãs, que daí elas têm que conquistar o mesmo cara, a fim de assim, fazer com que a família cresça, né, tenha mais importância ali e tal. Então tem isso, né. Mas assim, em inglês, os filmes se chamam diferentes mesmo, assim. Tipo, enquanto o filme do Woody Allen se chama Another Woman, que seria uma outra mulher, né, esse filme que aqui foi traduzido como A Outra se chama The Other Boiled Girl. Então, tipo, é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim, eu acho que o grande charme de A Outra é justamente isso, assim, os diálogos que realmente, tipo, é autoral, né? Tipo, você pensa em Woody Allen, são filmes com diálogos fantásticos, assim, tipo, uma tirada, sabe? Ele tem uma coisa de ritmo com os diálogos que é uma coisa muito própria dele. E A Outra, assim, é um dos poucos dramas do Woody Allen que é drama. Não tem comédia, não tem momento de você dar risada. Não. Ele é só um drama. E é muito interessante. E ele vai bem em dramas também, né? Isso que é bacana, assim. Às vezes que ele se aventurou um pouco fora dessa parte de comédia, ele foi bem com dramas, assim. Obviamente, você não tem, tipo, grandes, de repente, assim, papéis, ou você não tem momentos ali que sabe, que tipo, são tão glamurosos, mas tipo, ele foi bem com dramas, assim. Um dos grandes exemplos que eu gosto muito do filme dele é aquele Match Point, né, o ponto final lá. É um filme também. Sim, eu achei que o Dani ia falar esse filme, tanto que até antes dele falar eu disse ponto final,
pra ver se eu acertava. Eu percebi, eu falei, Cauê errou. Errou. Eu acho que é uma ótima recomendação também. O Woody Allen, eu acho que é sempre uma ótima recomendação. Ele tem um pouco daquilo que eu tava conversando com o Daniel em off antes, né, da gente começar a gravar, que é assim, quando você assiste muito Woody Allen, tipo, seguido, ele fica um pouco cansativo, assim. Sim. Tipo, porque os diálogos são sempre mas fica cansativo as comédias As típicas. comédias, exatamente. Sim, que é um negócio bem, tipo, fast-paced, eu não sei como é que eu falo isso em português, assim. É bem... É meio... É irreverente, pode-se dizer. Acho que essa é a palavra. Boa definição, é isso mesmo. Eu acho que... Mas assim, eu acho que o Woody Allen é sempre uma ótima referência pra gente fazer aqui. E eu vou fechar aqui esse nosso programa 145 com a minha última recomendação também. E é óbvio que todas as vezes quando eu venho falar sobre algum filme, indicar algum filme, eu sempre vou em algum documentário, né? Então eu tinha que falar de um documentário que eu gosto, adoro assistir documentários. E existe esse documentário que eu assisti recentemente que se chama Indie Games. É um documentário que basicamente vai mostrar um pouco do que é o mundo dos jogos de videogame indie, que são os jogos independentes, né? Então, o bacana desse filme é justamente isso, que ele vai te transportar um pouco para aquela indústria que você não conhece, aquela indústria que faz com que justamente as grandes empresas precisem, tipo, se movimentar para não perder espaço. Os jogos indie, eles ainda representam uma fatia pequena do mercado, né? Eles ainda não têm ainda é muito difícil das pessoas conseguirem, tipo, chegar num grande público, ainda é difícil a parte da divulgação. Muitos produtores de jogos indie buscam financiamento ou com uma grande produtora, ou eles buscam através de algum patrocínio e tal. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Esse documentário é interessante porque ele pega a história de uns 4 produtores independentes que estão em estágios diferentes. Então, enquanto um tá começando, desenvolveu o personagem, ele ainda precisa desenvolver o resto do jogo, como que vão ser as fases e tal, enfim. Tem outro que tá pra entregar o jogo, tipo, o jogo tá quase sendo lançado e ele tem prazos a cumprir. Tem outro que já fez o jogo e ele precisa lançar pra daí ele tentar algum patrocínio pra daí finalizar o jogo. Então, assim, cada um tem uma experiência diferente. O que move essas pessoas é justamente a paixão por jogar, a paixão por criar, a paixão por ter essa autonomia na hora de desenvolver. E você tem ali histórias de pessoas que, tipo, hoje em dia são aclamadas com jogos indie muito bem desenvolvidos, né? Você tem um tal de, acho que é Meatball ou Meat Boy, alguma coisa assim. Sim. Que é a história de um pedacinho de carne e ele precisa resgatar lá a princesa dele e tal. Então, assim, conta a história dos produtores desse filme, o que foi que eles pensaram e tal. Esse é um filme que já mostra um pouco mais no estágio de desenvolvimento, assim, que já tá o estágio mais avançado. Então, é muito bacana. Eu gosto sempre muito de documentários por conta disso, porque geralmente são documentários que te mostram a verdade de uma forma mais crua ali, né? Então você vê realmente a dificuldade de cada um ali passa. Esse foi um documentário que ele não ganhou Oscar, essas coisas, mas ele foi bastante aclamado no Festival de Sundance, inclusive ganhando como melhor documentário e tal. Então ele é um documentário bacana se você é um cara que, tipo, curte esse jogo, tipo Super Mario, Sonic. Esses caras vivem ainda dentro dessa atmosfera, sabe, de jogos 2D, jogos que são um pouco mais lineares e tal. Então é bacana de você ver o desenvolvimento deles, é bacana você ver a busca, né, por tentar um lugar ao sol dentro desse mercado, que é um mercado que em alguns momentos, inclusive, ultrapassa o mercado cinematográfico. Então é um mercado que, tipo, né, ele precisa ser explorado, e assim como no cinema a gente tem vários filmes que são independentes e tal, no mundo do videogame a gente também tem. É que é uma coisa muito mais, sei lá, científica.
física, sabe? O cara tem que sentar e ficar ali programando, é código. Então, cara, são pessoas muito apaixonadas mesmo. Esse filme tem uma característica única de todos os que a gente falou hoje. Que é? Que é, eu não fiquei com vontade de assistir. Eu me interessei por esse filme, cara, apesar de tudo. E foi interessante o Alpha ter mencionado o lance do cinema, porque os jogos hoje em dia estão cada vez mais se aproximando, em sua maioria, a um filme em si. Eles estão cada vez em história, até os ângulos, até chamando atores pra fazer motion capture, né? Exatamente. Estão cada vez se aproximando mais do cinema e imergindo o jogador num universo mais, sabe? Uma história mais coesa, assim, mais, como é que se fala? Mais consistente. Mas assim. bem desenvolvida, né? Existem os hipsters que trazem a gente de volta pros anos 70 e fazem jogos que remetem àquela época. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 145. Fizemos aqui, né, o segundo episódio de Eu Vi e Recomendo. Então a gente recomendou pra vocês vários filmes aí que a gente acha legal de vocês assistirem, não só pelo fato de serem filmes que a gente gostou, mas porque eles têm características que são importantes pra quem tá pensando em cinema, tá desenvolvendo alguma coisa em cinema, tá pensando em narrativa ou alguma, sabe, em história, roteiro. Então são filmes que de alguma maneira encantam a gente e a gente quer trazer aqui pra vocês. A gente falou aqui, por exemplo, de 500 Dias com Ela, Entre Nós, Tudo por um Sonho, Donnie Darko, 3 Homens e um Conflito, Transamérica, Old Boy, A Outra, e acabamos aí com Indie Game, que é um documentário, e todos esses filmes você vai poder ver a lista aqui no post desse podcast. Cauê, muito obrigado então pela sua presença, mesmo como Step, você funciona muito bem, viu? Pô, eu que agradeço, gente, por estar me chamando aí pra fazer os podcasts. E é isso, cara, chama o que parte. Isso aí, valeu Cauê, valeu Rafa, valeu todo mundo. Espero que todo mundo goste das indicações. Procure esses filmes, não só aqueles que estão no sistema de vídeo on demand com logotipo vermelho, que por acaso não nos pagam, que por acaso não tá interessado em bancar o Cinemação, mas deveria. E enfim, e é isso. Espero que todo mundo se interesse. Se tiver que escolher um, escolha o Entre Nós, que é muito foda. Mas tipo, eu tô puxando sardinha pro meu lado, né? Botei concordar. Exatamente, não. Eu só queria te lembrar, Cauê, que você está concordando com ele em cima de Donnie Darko, tá bom? Só isso. É que Donnie Darko é mais clássico, é mais antigo, mas todo mundo já viu. Mas eu quero ver o Cauê fazer uma tatuagem do Caio Blá na perna. A carinha dele, né? Vou fazer a carinha do Caio Blá aqui do lado. Vou fazer a Carolina Dickman aqui no meu mamilo. Eu vou colocar o artigo da lei em cima, sabe? Boa. O pior que tem um negócio do Entre Nós que deve ficar muito foda, cara, de tatuar. A frase que eles repetem, que tipo do... Puta, sim. Nossa senhora, cara, acho que eu vou pensar seriamente em tatuar essa frase. Olha aí. Mas enfim, mas é isso, galera. Até semana que vem. O podcast Cinemação número 145 fica por aqui e a gente se vê no próximo. I need an energy, I need something that will take me quickly. I gotta just let go. I gotta just let go. I gotta just let go. I need I gotta just let go. Whoa.
Ação. Ele entrega pouquíssimas informações pra você. Isso que é o interessante dele, né? Mano, eu não consigo, velho. Eu não consigo tirar da cabeça o Alpha falando, tipo... Puta que pariu. Eu vou dar tanto replay, mano, nesse podcast. Você tá falando um assunto sério e tá dando risada de coisas passadas, mas tá certo. Não, beleza. É sobre o... Mano, eu não consigo. Não, beleza, gente. Vamos lá. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.